A ideia de gravar esse vídeo surgiu da maneira mais inusitada possível. Eu tava almoçando e eu pensei, tem duas coisas que eu preciso muito falar pra quem é vestibulando. Coisas que eu ouvi, que eu pesquisei muito assim pra saber, que eu sei que se eu der essa informação, eu sei que a nota deles em matemática no Enem vai melhorar muito. Se você estiver disposto a melhorar e tirar uma nota muito boa em matemática no Enem, assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai valer a pena pra você. Fala, gente, fala, estudantes, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas que você precisa saber para aumentar a sua nota em matemática do Enem de maneira assim, ó, intensiva, aqui, ó, boom, entendeu? É o boom para aumentar a sua nota. A primeira coisa é você precisa saber o que cai em matemática no Enem, porque isso para muita gente pode parecer idiota, só que é algo que faz muita diferença. Você precisa saber o que vai cair. Logicamente não tem como saber o que vai cair com exatidão, mas você pode ter uma grande base do que vai cair com base em edições anteriores. E daí, por isso que o Leandro tá sempre enchendo o saco para fazer a prática de prova. Você não precisa necessariamente fazer prática de prova. Tem dados, estatísticas, os sites que mostram isso. Eu tô pensando até em gravar um vídeo falando sobre o que mais cai em matemática do Enem, o que vai cair em matemática do Enem. Se você quer acompanhar isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e ver quando eu lançar esse vídeo. Mas é realmente muito necessário. Por que você precisa saber o que vai cair em matemática do Enem? Porque você consegue direcionar o seu estudo, entende? Eu, pelo menos, no meu terceirão, o meu estudo era focado pro vestibular. Vou lançar um vídeo também falando de como estudar pro vestibular e conciliar com o terceirão. Mas o meu estudo era focado pro vestibular e eu sabia o que ia cair em matemática do Enem. Então, às vezes eu vi um conteúdo que não ia cair nem no Enem e nem na UFSC, que eram as provas que ia realizar, eu já ficava meio assim, ó, tipo, tá, vou fazer, vou entender, vou compreender, mas eu não vou dar tanta energia pra ele, porque ele não é o que vai me ajudar, de certo modo. E eu tô vendo ele, tem que ir bem na prova, no terceirão, por exemplo, mas não é algo que vai ser tão essencial assim pra mim nas provas que eu vou fazer, nos lugares que eu quero estudar. Sabendo que o conteúdo não caía, não tinha sentido dar tanta energia pra aquilo. Pra quem tá no cursinho, então, daí é outra coisa que não tenho nem o que falar. Cursinhos, pelo menos os que eu tive contato, eles vão abordar tudo. Tem alguns que são direcionados para alguns vestibulares, mas se ele não é direcionado, ele vai abordar tudo que ele tem que abordar. E daí vai de você decidir o que você vai dar mais energia ou não para a prova que você vai realizar. Então é muito importante você saber o que cai em matemática no Enem. Sei que é algo que fez diferença porque eu parei de perder tempo com conteúdos que eu sabia que não iam mudar tanto a minha vida. Deixa eu pensar em um exemplo de conteúdo que não cai muito no Enem. Geometria analítica. Cai geometria analítica no Enem? Cai. Só que a taxa de incidência de geometria analítica no Enem é baixíssima. É baixíssima. E às vezes o que cai vai cair algo muito básico. Então, assim, por exemplo, você que vai fazer só o Enem, se dedicou muito dando energia pra geometria analítica, aprendendo as cônicas, aquela coisada toda. Chegando na prova vai ter uma questão sobre isso. Provavelmente vai ser uma questão de um nível maior, porque geometria analítica, pelo menos pra mim, é um negócio avançado, entendeu? É um negócio que até hoje eu tô processando no meu sistema, que é a geometria analítica. Você se dedicou energia demais pra conseguir entender aquele conteúdo. Chegou lá, caiu uma prova e nem valia tanto ponto assim. Porque muita gente acabou não acertando por ser geometria analítica, algo que é mais avançado, e daí até desvalorizou aquela questão. Você poderia ter pegado toda essa energia e ter demandado para algo que realmente vai cair. Para ter mandado energia para função, vai cair no Enem. Função vai cair no Enem, função do primeiro grau, função quadrática, elas vão cair no Enem. Então faz muito mais sentido você dedicar essa energia para quem de fato vai cair na prova do que para conteúdos que não vão ter tanta incidência assim. E então é realmente fundamental na hora dos estudos você saber disso. Mas Leandro, faltam 4 meses pro Enem. Eu tô gravando esse vídeo 8 de setembro, faltam 4 meses e meio pro Enem. O que vai mudar você saber isso? É que agora você pode fazer diferente. E isso é algo, não é as duas coisas que eu tinha pra falar, mas isso é algo muito interessante. Você pode fazer diferente, você deve fazer diferente se vê que é necessário fazer diferente. Falei várias vezes diferente. Às vezes a gente fica muito bitolado, né? Muito trancado. Não, esse é meu método de estudos, vou com ele até o final, não vou mudar ele nunca, é isso, é isso, é isso, é isso. Você vai até o final com ele, mas valeu a pena. Essa outra coisa, o que acontece é que às vezes você vai testar e não vai dar certo. Então você vai estar com o método, estagnou. Ah, o Leandro falou pra testar outra coisa, eu vou testar. Baixou, não deu certo. Quer dizer que só simplesmente aquele método não deu certo. Só que é muito simples, eu estava falando isso pra você depois de tudo que eu passei, depois que eu já tô na faculdade que eu quero e tudo mais. Mas você vai se frustrar. Eu já me frustrei muito. Eu sempre falo disso no meu Instagram, que inclusive tá aqui embaixo pra você seguir. Dá uma conferidinha lá, tô postando minha rotina de acadêmico de medicina, tô fazendo um monte de post legal e interessante pra você que é vestibulando, acompanha lá que vai valer a pena. A coisa que eu mais comento é que eu me cobro demais. Então, com certeza, eu ficava muito frustrado quando não dava certo o método que eu tinha testado. Frustrei, fiquei chateado e fui pra outro método.
migrei. E esse método deu certo. Então são fases, são testes que você vai ter que fazer. Eu não sei se deu pra entender, que essa parte deve ter ficado bem confusa, mas eu realmente espero que você tenha entendido. O segundo ponto que é essencial você entender para aumentar a sua nota em matemática do Enem é que você precisa ter estratégia. Saber o que vai cair e ter uma estratégia são duas coisas que andam juntas, né, e que elas são essenciais. É o exemplo da guerra que eu vi. Lucas Schust, ele tem canal no YouTube, mas ele fala bastante no Instagram também sobre isso. Ele fala que o vestibular é uma guerra, não por causa da competição, né? Porque a competição é mais com nós mesmos do que com os outros milhares de candidatos que podem ter. Mas o vestibular é uma guerra. Na hora da guerra, né, você tem que ter estratégia. Você pode ter um exército gigante, no caso, esses soldados seriam os conteúdos que você aprendeu, mas se você não tem uma estratégia, você perde. Tem vários exemplos na história sobre isso, mas esse vídeo não é sobre história, né? Esse vídeo é sobre matemática, por isso que eu não vou ficar citando aqui. Mas a estratégia, ela realmente faz a diferença. E como que consegue a estratégia? Testando. Teste. Por isso que eu comecei lá falando de que você vai ter que testar coisas diferentes, talvez se você se frustre, porque você tem que testar. Vale a pena, te garanto. Quando você acha um método que aumenta a sua nota, você fica, meu Deus, era isso. E daí tudo faz sentido. A TRI faz com que o Enem seja uma prova que requira muita estratégia de você, muita estratégia mesmo. Porque você pode saber todo o conteúdo e tal, acertar várias questões e mesmo assim não ter uma nota tão alta. E daí, do que valeu você saber tudo que você tinha que saber? Às vezes você precisa saber o básico, acertar as questões certas para impulsionar a sua nota. No meu exemplo, eu tiro no primeiro ano do ensino médio. Eu não tinha o conteúdo do segundo ano, eu não tinha o conteúdo do terceirão e eu tirei 800 pontos, porque eu acertei as questões certas. Até hoje eu não tenho ideia de como acertei as questões certas. O que eu sei é que quando eu chegava na hora da prova, eu fazia simplesmente o que dava. Eu vi uma questão difícil, uma questão complicada, eu não me estressava, não ficava tentando, gastando tempo até me frustrar, não. Eu ia pra outra. Depois eu via que eu tava conseguindo acertar, se eu tava conseguindo. Podia ter 20 questões ignoradas de 45, mas as 25 que eu consegui fazer me deram muita autoconfiança para ir fazer o resto, entendeu? E outra coisa é em relação ao número de acertos. Não tenho certeza absoluta, mas eu tenho muito assim, as chances são grandes de eu ter acertado menos de 30 questões no meu primeiro ano do ensino médio e mesmo assim ter conseguido 800 pontos. Então você que tá acertando menos de 20 questões, ou está ali naquela do 20, 25, por aí, eu acredito que se você acertar mais 5 questões, você também pode dar esse boom na sua nota, porque a TRI, ela faz isso, a teoria de resposta do Enem, ela faz que a nota seja essa loucurada toda. Por mais que você possa se frustrar nesse caminho de buscar qual vai ser a estratégia que vai dar certo, às vezes quando você testar um método que não vai dar certo, você vai se frustrar. Eu, como já falei, me frustrei muito, eu sou uma pessoa que se cobra demais. Por mais que eu já tenha me frustrado muito por causa disso, depois valeu a pena. Depois realmente foi tipo, quando você acha o método que dá certo, né? Depois que você para de achar o método que não dá certo, ou a forma de fazer a prova que não dá certo, e você acha que dá certo, dá o boom, nossa, daí fechou tudo e tudo fica muito melhor, assim, tipo, todo aquele processo de ter aquelas quedas, ele vale muito a pena quando você consegue a coisa certa. E assim, eu sou uma pessoa que tô passando conteúdo para ajudar você na internet, mas para eu estar aqui, para eu passar pelo meu terceirão, por exemplo, nos meus estudos, eu vi muita gente, eu vi muito conteúdo e fui absorvendo várias informações. E eu testava essas informações para ver se dava certo para mim. O que não dava certo, eu descartava. E o que dava, eu continuava. E assim que eu fui me munindo de estratégia, muita coisa que eu tô falando aqui pra vocês foram coisas que eu pesquisei muito, que eu vi muito vídeo no YouTube. Eu fiz sintetizando tudo isso na minha vivência. O que deu certo é o que eu falo aqui, basicamente, pra vocês. Então eu até recomendo que você assista outros conteúdos, assista outros canais que falam sobre isso, para que você possa sempre tá abrindo sua mente, sempre testando. Se não der certo, foi só porque aquilo foi o que deu certo pra pessoa e não foi o que deu certo pra você. Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua trajetória para chegar no objetivo final, que eu tenho certeza que você tem capacidade total para chegar. Então eu realmente acredito no teu potencial de melhorar e aumentar sua nota e conseguir chegar no seu objetivo. Esse era o vídeo de hoje, né? Encerrei tudo que eu tinha pra falar aqui. Sigam acompanhando os próximos vídeos, deixa o like, ajuda muito eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, que eu tô realmente servindo de alguma coisa pra você. Deixa um comentário, talvez com alguma ideia que você teve, algo que você percebeu que você tá fazendo errado, ou que você pode melhorar, alguma estratégia que você vai testar. Compartilhe isso comigo, me acompanha lá no Instagram e é isso, até o próximo vídeo.